2 Esportes. Estou aqui com o ex-técnico do Paraná, Omar Feitosa. Tudo bem, Omar? Tudo, e você? Tudo bem, Luana? Tudo bem. Queria que você falasse, né? Como está aí para você? Já são quase 20 dias, né, dessa eliminação do Paraná na Série D. Você já conseguiu assimilar, né, o que aconteceu? E também falasse um pouco, né, do seu futuro aí na sua carreira. Então, é difícil para assimilar, né, Luana? Porque a gente criou uma expectativa de conseguir classificar. Nós trabalhamos para isso, como todas as equipes, mas a nossa convicção era muito grande por conta da construção do trabalho. E eu confesso que eu acho que eu não vou conseguir assimilar nunca, sabe? Vou ficar com essa marca, assim, de não ter, na minha memória, uma marca na minha memória de não ter classificado o Paraná Clube. Agora, sabendo que o Paraná Clube é imortal, né? E vai se reconstruir de uma maneira ou de outra. Mas, mesmo assim, nós poderíamos ter, com a classificação, acelerado o processo de recuperação do Paraná Clube. Eu acho que o que ficou de bom é que, com um trabalho sério, com bons profissionais, profissionais competentes, e com a união das pessoas que têm poder dentro do Paraná Clube, tanto de gestão, quanto de voto, quanto de opinião, essas pessoas unidas, elas podem, que é possível reconstruir o Paraná, e eu acho que o nosso trabalho foi uma demonstração de que é possível. Fizemos um bom time, um time muito competitivo, tivemos vitórias importantes, tivemos apenas 4 derrotas na competição, e, enfim, quando a gente olha os times classificados ali, né, e os que foram brigando até o final, 3 nós enfrentamos, né? A Portuguesa, que acabou perdendo para o Amazonas o acesso, mas, né, começou a caminhar bem na competição depois de um determinado momento. Nós vencemos em casa e perdemos fora. O São Bernardo, fizemos 2 bons jogos contra o São Bernardo, e o Pouso Alegre, bons jogos, mas não atingimos o êxito. Então, é uma demonstração de quão difícil era, mas nós tínhamos a esperança e a convicção, por conta do trabalho e do grupo que nós tínhamos montado, de que subiríamos. Mas o futebol, a convicção ela não se sustenta, porque você é pego pelo imponderável, por um detalhe, às vezes, que acaba decidindo uma classificação. E falando um pouquinho do seu trabalho, né? Foi apenas o seu segundo aí como treinador, talvez o mais consolidado, né? Maior experiência no Paraná. Como que você avalia esse teu trabalho? E também agora, né? Você até comentou já um pouquinho aí, né? Dos adversários do Paraná, o São Bernardo e o Pouso Alegre subiram, né? Você acha que o Paraná também teve um pouco, digamos, de má sorte, né? No grupo e também na parte do mata-mata? Não sei se foi má sorte. Nós estávamos preparados para enfrentar as equipes que nós enfrentamos, né? Nós pegamos a melhor equipe da competição, que é o São Bernardo, e jogamos de igual para igual. Uma equipe que tem uma folha de pagamento de R$800 mil, ou seja, e contratando jogadores, né? Ou seja, uma equipe que investiu e estava reinvestindo, apostando muito no acesso. E nós jogamos de igual para igual. E o São Bernardo, nas 2 partidas, principalmente na primeira aqui, precisava vencer o jogo. E na segunda lá teve que administrar o resultado, porque foi um jogo de igual para igual, e que se nós vencêssemos, nós brigaríamos pela primeira colocação no grupo, que talvez tivesse mudado os cruzamentos, né? Nós saímos na frente lá e acabamos tomando o gol. Então, não dá para dizer que foi má sorte. É o detalhe de ajustes que são feitos no momento do jogo ali, na dinâmica do jogo mesmo, que acaba o imponderar. A bola, às vezes, ela ganha uma vida própria em determinados momentos do jogo. Não é só alguém sempre tem que errar para alguém vencer. Não é assim que acontece. Às vezes não há erro da parte que sofre o gol, da parte que perde, e acaba o gol acontecendo, por mérito do próprio adversário, né? Então, mas eu não atribuo a má sorte, não. Eu acho que nós tivemos ali as possibilidades todas para poder classificar, enfim. Você chegou até, antes, né, de ser contratado, um pouco com desconfiança da torcida, né, mas conseguiu aí mostrar teu trabalho, atingir os resultados, principalmente no começo ali, né, do teu trabalho. Como que você avalia mesmo o seu trabalho e essa reta final que o clube acabou não conseguindo o principal objetivo, que foi o acesso? A construção toda do trabalho foi muito boa. A formação do time,
num tempo rápido, um bom time num tempo rápido. Depois, as contratações pontuais para reforçar o time, até porque nós havíamos perdido 2 jogadores muito importantes. O André, definitivamente, na competição, nós perdemos depois do primeiro jogo contra o Cascavel, e o Everton para o primeiro jogo do Pouso Alegre. Então, o João Felipe entrou, o Albano entrou, e eles reforçaram a equipe. Eu acho que a construção ela foi muito bem feita. Eu não tenho nenhum problema, porque eu dou treinamento há 30 anos, né? Então, quando as pessoas falam assim, não, como você falou, e é natural que isso que seja assim, né? É o segundo trabalho como treinador, mas eu sou treinador desde que eu comecei a trabalhar no futebol. A preparação física, a parte administrativa, ter sido gerente de futebol do Palmeiras, tudo isso me construiu como treinador, e eu trabalhei com os melhores treinadores e muito conectado com tudo que estava acontecendo no dia a dia, né? Na construção das equipes e tudo mais. Então, para mim, me sou estranho. Mas, enfim, à frente, fazendo a gestão total da equipe, e como eu tive muita participação em toda a construção, desde a melhora dos gramados da Vila Capanema, do centro de treinamento, até a montagem do departamento de fisioterapia e outros detalhes, eu tive muita participação em toda a construção e na construção da equipe. A minha frustração é muito grande nesse sentido. Mas eu me sinto com a consciência tranquila que nós fizemos tudo o que tinha que ser feito para conseguir classificar a equipe. E nós ficamos num detalhe, um passo para frente de poder cabecear uma bola no escanteio contra, uma jogada por dentro, e talvez, e são correções que o treinador tem que fazer, né? O treinador não pode fugir dessa responsabilidade, o treinador tem que fazer, mas que na dinâmica do jogo é impossível ser feito. Então, os jogadores e a nossa comissão técnica, junto com os dirigentes, encabeçado pelo presidente Rubens e com a LA Esportes, nós fizemos tudo o que deveria ser feito para a equipe subir. Estivemos a ponto de subir, fizemos 1-0 aqui, porque o que fica? Toda a construção foi bem feita. O jogo do Cascavel, nós tivemos as primeiras oportunidades de vencer. Fizemos o gol lá, estava meio metro impedido, mas a jogada terminou sem ninguém interferir, ninguém parou na jogada. Então, o gol ele aconteceu, e se fosse legitimado seria válido, mas estava um pouquinho impedido, realmente estava. Eu olhei no vídeo 250 vezes para ver se estava impedido. Tivemos depois aqui o pênalti, que o Rafael acabou perdendo durante o jogo e acabou fazendo depois na cobrança, né? A contratação do Felipe, por exemplo, isso faz parte da construção da equipe, né? A vinda do Felipe, o Felipe estava no Taubaté, e nós acreditamos e sabíamos que com a nossa comissão técnica, e o Cássio especialmente como treinador de goleiro, poderíamos dar uma condição ainda melhor, resgatar o Felipe, o que o Felipe já foi, que é um grande goleiro, né? Sempre foi um grande goleiro e passou por momentos difíceis. E assim a construção de todo o time. E daí fica o não êxito, né? As condições para conquistar, para ter o êxito, não necessariamente te dão a 100% de que você vai atingir. E a gente não atingiu. E não atingiu foi num detalhe, em 1 ou 2 bolas no primeiro jogo, e no segundo jogo foram 1 ou 2 bolas que um passinho para frente, um passinho para trás, uma iniciativa do atacante adversário chutar a bola no gol, sem intenção até, quase assim, chutar, né, para tentar alguma coisa, mas não com a certeza que faria o gol. A bola bate em alguém nosso ali na área, a bola entra. É isso. Então, a oscilação no segundo turno ela foi muito pequena porque as equipes adversárias se reforçaram, e nós conseguimos ainda assim fazer um bom segundo turno, né? Então, enfim, eu me sinto em todos os momentos muito à vontade para treinar o Paraná Clube. Isso na minha cabeça, na verdade, nem passa, sabe, Luan? O segundo trabalho, agora o que... Não. Para mim é sequência dos 30 anos que eu estou no futebol. Treinar uma equipe de futebol, para mim, é uma sequência do tempo que eu tenho no futebol. Pelos jogadores que eu trabalhei, pelos treinadores que eu trabalhei, pelos diretores que eu trabalhei, os dirigentes, os jornalistas, o mundo do futebol, o que eu vivo há 30 anos. Então, não sei se isso é bom ou é ruim, mas, enfim, eu tenho essa experiência e muito vigor, né?
muita saúde mental, saúde física para continuar trabalhando. E escolhi, nesse momento, essa trilha do treinador de futebol, porque eu acho que é o momento, porque eu gosto de dar treinamento, gosto de fazer, perceber e ver o jogador melhorar, tanto enquanto profissional como pessoalmente, né? E fazer essa gestão que é muito importante, é isso. Você até comentou um pouquinho ali do segundo turno, o Paraná encontrou mesmo dificuldades para trazer mais reforços, né, por conta do calendário. E falando um pouquinho de você, né, você falou, né, dessa experiência de treinador, você quer realmente seguir agora como treinador? O segundo turno, nós não oscilamos, as equipes adversárias melhoraram, porque contrataram. E foram contratando, e na Série D tem essa peculiaridade. Normalmente, na contratação de jogadores, há um processo de adaptação para o jogador entrar na equipe e ele conseguir ter um bom desempenho. Na Série D, os jogadores chegam e vão para o jogo e efetivamente melhoram as equipes, né? E nós, assim, nós éramos muito criteriosos para contratar. Então, os nossos critérios eram para contratar outros jogadores, ou tinha que ser um reforço técnico evidente, que como foi o Albano, por exemplo, é um meia, né, que joga a Série B, dependendo da equipe ele joga até a Série A, e que era evidente que tecnicamente ele ia somar a equipe. Ou que tivesse uma característica diferente dos jogadores que nós tínhamos, que era o caso do PH e do João Felipe. Né? O João Felipe é um jogador forte, de muito contato físico, um jogador rompedor, que gostava de estar dentro da área, e nós não tínhamos um jogador jogando de lado como ele, ou que fizesse um falso 9. O PH de muita velocidade, e nós tínhamos perdido provisoriamente ali o Everton. Então, vieram as contratações no momento que tinham que vir. É isso que eu falo, sabe, Luana? No momento que as coisas tinham que acontecer, elas aconteceram. O que não aconteceu foi mais importante. A gente conseguir fazer o gol, uma bola cruzada do Albano para trás, o Rafael entrou um pouquinho antes na área, a bola passou por trás dele. Sabe, detalhe. Aí ali seria 1-0 para nós, a história do jogo seria outra. Sobre a sequência, eu continuo no futebol, eu sou um profissional do futebol, né? Eu sou do futebol, sabe? Quem é a Luana hoje? Ela é uma jornalista, mas ela é editora? Ela é do jornalismo. Ela está preparada para isso? Muito provavelmente precise de um tempo para exercer essa nova função, mas a experiência do jornalismo vai fazer com que ela exerça, concorda? Sim. E assim outros profissionais em outras áreas, né? Então, eu sou um profissional do futebol e eu tenho essa facilidade de transitar em várias áreas. Mas eu pretendo e vou seguir agora treinando equipes de futebol. Vamos ver como é que o mercado vai se apresentar para mim, mas eu me preparei o tempo inteiro, quer dizer, agora tem as licenças da CBF que devem ser feitas, mas curso de treinador, eu fiz alguns que não eram informais, né? Eles eram formais, mas não tinha essa chancela da CBF, da BTF no Rio de Janeiro, entre outros cursos eu fiz um curso de médio e alto nível de treinador de futebol, que era o Parreira Zagallo, foi antes da Copa de 94, veja. Não sei nem que ano você nasceu, mas em 93 eu fiz um curso com o Parreira, Mário Lobo 93 você Zagallo, estava nascendo. e Nielsen, que era o treinador de goleiro, e eles falando que eles estavam pensando para a Copa do Mundo, o Zagallo falando sobre a parte tática, o Parreira também falando sobre parte técnico-tática. Então, você vai se forjando como um profissional, né? E eu pretendo agora usar tudo que eu tenho e todos os treinadores que eu trabalhei, para você ter uma ideia, nos últimos tempos aqui eu trabalhei de novo com o Cuca, né? Com o Cuca várias vezes, né? Trabalhei com o Felipão, Mano Menezes, eu era um coordenador científico, né? Mano Menezes, Roger Machado, e vários, porra, de seleção, Ricardo Gomes, Sebastião Lazzaroni, Antônio Lopes, Rubens Minelli, Otacílio. Então, para falar de treinadores, sem falar nos jogadores que eu trabalhei com jogadores do mais alto nível e jogadores que eu trabalhei que eram de segunda divisão de campeonato estadual, porque eu trabalhei em equipes pequenas também. Todo esse tempo você acaba trabalhando em todas as a quantidade de equipes que tem nas várias divisões do Campeonato Brasileiro, tanto estadual quanto nas divisões nacionais, né? Tudo isso vai me dar agora, e tem me dado, experiência para desenvolver o trabalho. E o futebol é assim, ele está agora muito de você
sentar e observar equipes jogando, estudar e montar treinamento, e estabelecer maneiras novas de usar jogadores com características diferentes, e isso vem em cima do dia a dia, do trabalho do dia a dia, né? De treinar bem. Então, nesse aspecto, eu acho que o futebol brasileiro evoluiu muito, em como treinar as equipes. E para isso, eu acho que a CBF Academy está prestando um ótimo serviço, porque quem não tinha uma formação, que não é o meu caso, eu tenho uma formação de longa data, né? Tanto como professor de educação física, como no futebol, por conta de eu ter essa vida acadêmica, eu venho sempre procurando me aprimorar academicamente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E está formando profissionais que são os ex-jogadores e outros profissionais. A CBF Academy está dando essa parte didática de você organizar um treinamento e aplicar um bom treinamento, e isso se replique no jogo, né? Isso é muito importante. E a gente faz isso. Eu faço isso há muito tempo, né? Há muito tempo eu faço isso. Mas agora a CBF Academy aprimorou. Então é isso, é você se especializando, estudando o tempo inteiro antenado com o que acontece lá fora, mas muito antenado com o que acontece aqui dentro, né? Muito atento, estudando também o que acontece aqui dentro, para poder desenvolver da melhor maneira possível o trabalho quando estiver à frente de uma equipe. Legal. Você falou um pouco ali, né, dos reforços, né, do Paraná. Você não acha também que faltou um pouco, utilizar um pouco a base mesmo do Tricolor? A gente viu essa reformulação na base, né, com a nova empresa aí que chegou para cuidar. Você até utilizou um pouco, né, dos garotos no começo do campeonato e depois acabou utilizando mais os jogadores mais experientes. E até foi uma bronca, né, um pouco da torcida que queria ver mais os jogadores da base. Então, o Paraná tem uma empresa à parte lá nas categorias de base, né? Eu trouxe o Guilherme Marques e o Miranda. O meia, o Guilherme Marques e o Miranda volante. Mas chegou um determinado momento que os meias que nós tínhamos estavam no nível de experiência, não técnica, mas experiência de jogo, melhor que o Guilherme Marques. E assim como o Miranda também. Em outros momentos, eu gostaria que eles ficassem treinando no profissional e servissem só para jogar o sub-20. Mas não foi possível por conta que isso poderia causar algum tipo de ruído e atrapalhar a carreira dos meninos. E eu não queria atrapalhar a carreira dos meninos, e eles não viriam para ser titulares. Então, era melhor eles darem sequência e jogar. Eles precisam que a gente chama de quilômetro jogado, né? E eles teriam mais possibilidades no sub-20 e no sub-23. Mas eu sempre assisti todos os jogos, assisti vários jogos do sub-20, acompanhava, conversava com o coordenador do sub-20, e num determinado momento eu precisava focar apenas na competição que nós estávamos disputando. E ali nós tínhamos os jogadores que nós precisávamos para tentar fazer a equipe subir. E daí, eu repito, incansavelmente, é uma bola que bate num tornozelo de um metro para frente, 1 metro para trás, você deixa de conseguir a classificação, né? E assim, nossa equipe, na maioria das vezes, sempre teve as primeiras oportunidades de fazer o gol, e isso é fruto de trabalho. Os jogadores eram muito corajosos e trabalharam muito para fazer a equipe subir. E a frustração foi grande de todos nós que estávamos envolvidos no trabalho. Por 2 motivos. Um, por ser o Paraná Clube, e nós tínhamos o sonho e o anseio de classificar o Paraná Clube para a Série C, de subir o Paraná Clube para a Série C. E a outra é porque, para cada profissional que estava ali, o reconhecimento ia ser muito grande, né? Então, a gente sai com essa dupla frustração. Não é só a frustração de o Paraná não ter classificado e, obviamente, jogar só uma segunda divisão e tentando outras competições aí para poder ter calendário no ano que vem. Isso é muito ruim. Você imagina para um profissional que não atinge o objetivo, né? É muito ruim também. Então, a gente teve uma dupla frustração que eu tenho certeza que ainda, até começar a fazer outro trabalho, até, não sei, isso ainda fica muito, muito marcado, né? Em todos nós que trabalhamos ali no Paraná. E fica um sentimento, né, também, né, de não ter alcançado o objetivo, né? O sentimento é o que mais fica. Isso que eu estou te falando é puro sentimento, ou seja, fica marcado na memória e repercute no nosso corpo de uma maneira ruim, né? Dá um frio na barriga, dá uma sensação de impotência, você não tem uma vontade de voltar para tentar jogar o jogo de novo e não tem mais o jogo, né? Eu tive essa sensação
na Libertadores. Eu estava no Santos com o Cuca e jogamos contra o Palmeiras, no Maracanã. Foi a primeira Libertadores de jogo único, né? E tomamos o gol naquele finalzinho de segundo tempo, estava tudo preparado para ir para a prorrogação, um gol inesperado para qualquer uma das equipes. O Palmeiras também, ele já estava pensando na prorrogação e um cruzamento, enfim. E daí acabou, você fica olhando para o campo assim e não tem mais volta, acabou. Só que ali o Santos tinha um brasileiro para jogar ainda e buscar uma classificação na Libertadores, que nós conseguimos. Deixar o Santos na Libertadores do próximo ano. E para o Paraná não, porque é muito pior, né? O Paraná sem calendário, ficou numa situação difícil. Mas isso que aconteceu no Paraná nesse momento, nesses 3, 4 meses, é fruto de 10 anos de coisas que precisavam ser consertadas antes, né? Agora, a responsabilidade, basicamente, principalmente, ela é de quem estava conduzindo o trabalho. E eu estava à frente do trabalho, criei expectativa nas pessoas, uma esperança muito grande em todos, e porque ela era muito palpável, só que você depende de não só do teu jogador jogar bem, não só da melhor forma tática de jogar, do sistema tático, da estratégia, não só de treinar bem todos os dias, não só de estar concentrado. Você depende em determinados momentos de a bola sorrir para um lado ou para o outro, numa ação, uma técnica que às vezes ela não é bem feita e acaba resultando no gol, tanto a teu favor quanto contra você. E foi o que aconteceu, especialmente no jogo do Pouso Alegre lá, né? Foi o que aconteceu. Nós estávamos melhor no jogo e levemente melhor no jogo. Não era muita, mas estávamos melhor no jogo. Eu via mais possibilidade de nós fazermos o gol do que tomar. E tomamos aquele gol lá no primeiro tempo. Tentamos buscar o resultado no segundo tempo. Tivemos possibilidade, um cabeceio do Dirceu, o goleiro pegou em cima da linha. Com o Carlos Henrique também, uma possibilidade, foi interceptado, e os jogadores tentando o tempo inteiro. Não queira estar no vestiário depois daquele jogo lá, você vai ver, parece que perdeu um ente querido, sabe? Eu estou com meu pai adoentado no hospital e a sensação corporal ela é a mesma. A única coisa é que é meu pai. E, claro, e daí é muito mais forte, né? Mas as sensações fisiológicas de palpitação no coração, de vazio, de impotência, quando você perde uma pessoa querida, é a mesma que eu tive quando eu entrei no vestiário depois da desclassificação do Paraná. E você chegou no Paraná no momento mais turbulento, né, da história. Como que estava internamente esse clube? Já era a gestão, né, do Rubens, já tinha a chegada do Luiz Alberto, mas como que estava essa situação interna? O clube acabou passando por atraso de salários esse ano? Como que foi? Não, eles conseguiram, assim, eu tenho que agradecer muito ao presidente né, em nome dele, mas o Elton, Ailton, as pessoas que estavam tocando, e tinha um Salve Paraná também, do Gayer Neto, do senhor Aramis Tissot. Eu tenho que ser muito grato a todos eles, a LA, porque eles conseguiram conduzir de maneira que essas coisas não estavam atrapalhando no grupo, sabe? Sempre os salários sendo pagos, as coisas que eram combinadas, eles estavam conseguindo honrar com o que estava sendo combinado. E me deram autonomia para conseguir conduzir o trabalho. E daí, toda vez que eu falo isso, a minha frustração é gigantesca. Mas vai passar, eu vou seguir minha vida, eu preciso seguir minha vida, eu tenho uma família para sustentar, uma vida para seguir, o Paraná vai se reconstruir e nós temos que seguir em frente. A vida é um seguir em frente, né? Tem que agora olhar para frente agora. Eu espero que essa seja a última entrevista que eu fale a respeito disso e a partir de agora, né, após essa entrevista, conseguir falar para frente, como que nós vamos conduzir a nossa carreira e das perspectivas do Paraná, que num primeiro momento não são boas, mas se o Paraná usar esse momento muito difícil de sucessivos fracassos para se solidificar e ganhar consistência, é um Paraná que vai permanecer na melhor divisão nacional por muito tempo, mas tem que servir de aprendizado, né?
as pessoas que conduzem o Paraná. E eu não estou falando só do presidente Rubens, que está tentando consertar as coisas, e das pessoas que o cercam ali, tentando bravamente conduzir o Paraná. O Paraná Clube como um todo, né? Num olhar mais macro do Paraná Clube, né? Sinto muito. E tinha um planejamento, assim, né, para que nem agora não conseguiu acesso, né, vai ficar todo esse tempo sem jogos, mas tinha um planejamento, principalmente contigo, se caso o Paraná subisse? Não, não havia nenhum planejamento. A missão era subir o Paraná Clube. Não havia nem para subir, nem para não subir. Seria conversado depois. Eu acho que o Paraná precisa ter um plano estratégico muito bem feito, com poucas oscilações, né? Pouco desvio de rota para poder chegar onde ele quer chegar. Não sei se com SAF, como que seria isso. Para conseguir aos poucos, já conseguiu negociar dívida, já tem muita coisa relativamente encaminhada, assim, né? Que é a parte mais difícil, essa parte financeira, de tanto de pagar as dívidas quanto ter uma receita. Eu acho que o mais difícil agora é conseguir ter uma receita. Mas o Paraná precisa urgentemente de um plano estratégico e ela não pode ser encabeçada apenas pelo presidente ou por poucas pessoas ali, e essas poucas pessoas serem responsabilizadas por um sucesso ou insucesso. Acho que o número de pessoas que tem que fazer parte e se responsabilizar por esse plano estratégico tem que ser maior. E o Paraná tem nomes muito importantes, né, na sociedade paranaense que podem, junto com o presidente, assumir isso, bancar um plano estratégico. E passa por contratar profissionais competentes e que carreguem o Paraná no coração e na alma para conduzir o trabalho. Senão, não dá certo. Friamente, não consegue fazer. Tem que realmente querer fazer a coisa acontecer. Tem que fazer daquilo ali um plano de vida, que é o que a gente fez, um plano de vida. E quando acabou o jogo e eu me dei conta que eu estava em Curitiba, eu não sabia o que fazer da minha vida. Entende? E para fechar, eu queria até, você comentou um pouco, saber se você acha que você deixa um legado mesmo, com toda a sua experiência, né, anterior no futebol, você acha que deixa um legado, né, para esse futuro do Paraná? Eu não sei se eu deixei um legado assim aparente, que as pessoas olhem, não. O Mar Feitosa, a comissão técnica, o trabalho, deixaram um legado. Mas o principal é, você vê, uma chama de esperança de que é possível o Paraná se reconstruir e voltar a ser o que era. Não vai ser fácil, não vai ser num curto espaço de tempo, mas tem que ser dado, os primeiros passos têm que ser dados, e logo, eu acho que eles já estão fazendo isso, na construção de um time. O Paraná vai se construir a partir da montagem de um time, mas também muito estruturado fora do campo, muito fortalecido fora do campo. E eu acho que se é que tem um legado, é possível, porque houve uma união em torno desse propósito, que era subir o Paraná para a Série C. Houve uma união em torno desse propósito, que era Paraná subir para a Série C. Só que não é fácil, porque é o futebol, e você depende de joga com o imponderável. E o ponderável, às vezes, joga contra você. Então, para dar consistência, você tem que levar em consideração que, num determinado momento, o imponderável pode jogar contra você 1, 2, 3, 10 vezes. Mas a consistência é poder estar sempre participando, sempre disputando, sempre em boas condições, porque numa hora dá certo. E dando certo, quando dá certo a primeira vez, aí é uma sequência. Eu gosto de citar o exemplo do Palmeiras. Eu falava lá dentro do Palmeiras. Eu disputei 16, 17, 18 e 19 Libertadores pelo Palmeiras. E é uma coisa que eu sempre falava. O Dudu, há um tempo atrás, um ano atrás, lembrou. Que eu sempre falava. Para você ganhar Libertadores, você tem que disputar Libertadores. Quanto mais vezes disputar, mais aumenta a tua chance de ganhar. Guardadas todas as proporções. E o Palmeiras, e eu lá no Santos, o Palmeiras acabou ganhando. No ano anterior eu estava no Palmeiras. Para o Paraná conseguir sair dessa situação, ele tem que estar disputando sempre as eliminatórias, sempre classificando, sempre. Então tem uma missão muito difícil agora, que é a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Que é o Paraná subir, é a mesma coisa que tirar um pirulito de criança. Mal falando, assim, um termo que eu não gosto, sabe? Mas é um termo que, assim, é como se fosse brigar com um rapaz extremamente bêbado e bater num bêbado. Quando você apanha de um bêbado, você apanha de um cara bêbado, você é lúcido, mas bater é covardia. Então,
o que eu quero dizer assim, o Paraná tem tanta obrigação de subir na segunda divisão do Paranaense que isso vai virar um peso, uma pressão grande. Mas o Paraná tem que montar um bom time, um ótimo time, para poder subir sem susto. E consegue fazer isso. Mas tem que começar logo, estruturar bem, entender bem a competição para poder fazer. E vai ser um ótimo passo esse, né? Porque eu vejo as notícias assim, Paraná procurando calendário para fazer receita. E daí tem que tomar cuidado. Começa a se preocupar com a competição, muito perto da competição, tem vários times que querem subir também. E as equipes vão se preparar. E é uma forma de competir diferente que a primeira divisão do Paranaense. Então, eu torço para que tudo dê muito certo para o Paraná Clube, que consiga montar um plano estratégico bem montado, que se preocupe muito com essa competição, que consiga as receitas de alguma maneira, que consiga manter a estrutura do Paraná, né? Que o gramado e o campo da Vila Capanema se mantenha. Eles agora arrendaram para o Patriotas para, de alguma maneira, conseguir manter a estrutura e manter as condições do gramado e de toda a estrutura da Vila Capanema, que consiga manter o centro de treinamento, que é muito importante, é um diferencial do Paraná Clube, onde é um lugar lindo e uma estrutura muito boa. Eu não sei, parece que pode perder aí no próximo ano aí por conta de dívida, né, com mecenas aí do Paraná Clube, que acabou emprestando um dinheiro para o Paraná Clube há tempos atrás. Mas, enfim, você vê com as pessoas que tem lá e com as pessoas que têm poder de voto e opinião no Paraná, juntem suas forças e pensem no Paraná Clube exclusivamente para poder, né, essa parte política, às vezes, o Paraná é um clube muito democrático, né? Isso é bom, mas agora as pessoas têm que se juntar em torno de quem está governando lá o Paraná, para poder conduzir o Paraná da melhor maneira possível. Eu acho que é isso. Não sei qual que é a solução, qual que é. Eu não estou à frente mais do Paraná, então seria até leviano eu começar a querer dar soluções para o Paraná Clube agora. Porque a minha parte era coordenar o Paraná Clube e depois treinar o Paraná Clube e conduzi-lo para a Série C. Eu não tive sucesso, mas fica o que eu acho, é possível, Obrigada, então, Omar. Boa sorte na sequência da sua carreira. A gente vai se falando. E se você quiser deixar um último recado para a torcida, né, que te apoiou bastante na tua passagem pelo Paraná. Eu agradeço, né? Eu sou muito grato à torcida. Eu sempre peço desculpas, peço mil desculpas. Eu espero um dia poder estar no Paraná de novo para, de alguma maneira, me redimir de não ter conseguido classificar o Paraná. Mas eu não quero dizer com isso que eu estou me candidatando a qualquer coisa, não é isso. É só porque eu queria efetivamente me redimir em algum momento. Eu não sei se isso é possível. Às vezes o futebol te leva para outros caminhos, né? E às vezes isso nunca aconteça, e pode ser que um dia aconteça. Eu fui muito feliz nessa última passagem no Paraná Clube, como fui das outras, né? Nas conquistas que o Paraná teve, quando eu era auxiliar técnico do Caio Júnior, que a gente manteve o Paraná na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e foi vice-campeão paranaense ali contra o Atlético Paranaense, muito poderoso. Fui muito feliz dessa vez também. E é isso. Forte abraço a todos e torcendo para o Paraná se reerguer o mais rápido possível.